pessoal, vamos para a 20ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai fazer um exercício de calcular centro de massa e a gente vai calcular o centro de massa de um cone sólido com uma densidade de massa uniforme. Então vamos lá, aqui a gente tem a nossa representação do cone, então a gente tem um cone aqui que é sólido, ele é um sólido, a gente definiu aqui os eixos Z, o eixo Y e o eixo X, dessa forma. E aqui nesse cone, esse cone ele vai ter uma altura H e em cada altura Z, note aqui que está desenhado numa determinada altura Z, a gente vai poder definir aqui então esse círculo daqui, e ele é um círculo de raio R. Então é dessa forma daqui. Isso daqui vai ser importante porque, como a gente sabe, para calcular a posição do centro de massa, a gente vai ter que integrar. Quando a gente for integrar, a gente vai entender melhor o que isso aqui está representando. Então vamos lá. O centro de massa, ele é um cone sólido com densidade constante. Então, como a gente viu, o centro de massa do sistema ele é uma média ponderada das massas. Então, se a gente tem um cone sólido com uma densidade uniforme, então significa que a posição do centro de massa ela vai ser no eixo Z. Por quê? Porque as massas elas estão igualmente distribuídas, se a gente pensa em pequenos elementos de massa nesse cone, com uma densidade uniforme, elas estão igualmente distribuídas nesse cone. Então significa que a mesma quantidade, por exemplo, aqui, de dm, vamos chamar assim, que tem aqui, vai ter desse outro lado daqui. Então, como é uma média ponderada, nenhum dessas massas que tem aqui, elas são iguais, essas massas são iguais, a gente vai ter então que no centro de massa vai ter que estar no centro. Mas se por acaso essa densidade não fosse uniforme, significaria que a massa, por exemplo, desse lado daqui seria maior do que a mesma porção desse lado daqui, e isso acabaria jogando o centro de massa um pouco mais para perto desse elemento de massa. Então isso é só uma forma da gente entender, por que o centro de massa ele vai estar exatamente nesse eixo Z, nesse problema que a gente está tratando. Então, por conta disso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a nossa posição X do centro de massa é igual à posição Y do centro de massa, que é igual a zero. Então, isso aqui é zero. Então, a gente tem que calcular a nossa posição Z do centro de massa. Então, essa é a questão aqui nesse problema. A gente viu na aula passada, vamos voltar aqui, que esse centro de massa, para uma massa distribuída continuamente, que é esse tópico aqui que a gente viu na aula passada, se você não viu, recomendo vocês a verem, ele é dado por meio dessa expressão daqui. Então, a posição do centro de massa é 1 sobre a massa total integral de R dm. Então, a gente tem essa expressão. Mas como aqui a gente vai estar tratando apenas no eixo Z, nesse problema, então a gente vai chamar o seguinte, que a posição Z do nosso centro de massa, que eu vou chamar um Z dessa forma daqui, só para diferenciar, ele vai ser quem? Ele vai ser 1 sobre a massa, uma integral em dm, do vetor posição. Esse vetor posição ele vai ser o nosso Z. Então, ele vai ser esse Z que eu estou chamando aqui. Então, esse Z que aparece aqui. Então, é quanto você está se deslocando aqui no eixo Z. Então, a gente fica com essa expressão daqui. Mas, como a gente está tratando com uma densidade uniforme, a gente vai ter, então, que esse ρ ele vai ser igual a uma constante. E se ρ é constante, isso daqui significa o que para a gente? Isso daqui significa que ρ dV, ou seja, densidade de massa, que é massa sobre volume, vezes um elemento de volume, ele vai ser simplesmente um elemento de massa. Então, a gente pode reescrever esse nosso dm aqui nessa integral, e a gente vai ficar, então, que a posição no eixo Z do nosso centro de massa ele vai ser 1 sobre a massa total, uma integral de Z, vezes ρ dV. Mas esse dV, a gente sabe que ele vai ser, se a gente pensa em 3 dimensões, que a gente está trabalhando com 3 dimensões, a gente vai ter então que essa posição do centro de massa, ela vai ser 1 sobre a massa total, uma integral de Z, ρ dx dy dz. Só que note que para a gente integrar isso daqui, é interessante a gente fazer uma mudança de coordenadas, porque a gente está trabalhando com cone. E para a gente integrar aqui no volume do cone, para a gente calcular esse volume do cone, é interessante a gente passar isso daqui para as coordenadas cilíndricas. Então, as coordenadas cilíndricas elas vão usar o ρ, vão utilizar, que vai ser o raio,
vai utilizar então o ângulo, que vai ser o φ, e o eixo z. Então é isso que a gente vai fazer. Então o que a gente tem que fazer aqui é a gente tem que passar essa integração em coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas, né? E para fazer isso daqui eu posso, só antes da gente fazer isso, a gente vai ter isso daqui, vai ser ρ sobre m. Aqui, uma coisa que a gente vai notar é que esse ρ de densidade de massa, só para a gente não ter confusão com o ρ das coordenadas cilíndricas, eu vou chamar ele dessa forma daqui, né? Então ele vai ter essa volta aqui embaixo. Então isso daqui, esse ρ, ele é constante, então ele sai da integral sobre m, e a gente vai ficar exatamente com essa integral dx, dy, dz. Aqui eu não vou abrir essa integral, né? Porque o que a gente faz é, a gente reescreve esse elemento de volume em termos das coordenadas cilíndricas, e vocês já viram isso em cálculo, então aqui eu não vou me preocupar em fazer isso com detalhe, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem e perguntem, que eu mostro como que é feito. Mas basicamente, quando a gente passa isso daqui para coordenadas cilíndricas, então coordenadas cilíndricas, a gente vai ter que esse z, ele vai ser a nossa densidade de massa sobre a massa, uma integral de quem? Uma integral de z, ρ, vai ser uma integral de z, ρ, dρ, dφ, dz. Então a gente vai ficar com essa integral daqui. Agora a gente tem que notar, né, que a nossa notação aqui é apenas uma integral, mas isso daqui é uma integral tripla, né? Então isso daqui é só uma representação para a gente ter que ficar carregando essa integral tripla. Mas agora a gente vai querer calcular essa integral tripla. Então a gente tem que abrir essa integral, né? Então quem que é essa integral? Vai ser a densidade de massa sobre massa, uma integral de quem? De z dz. Então a gente vai ter de z dz. Não, então a gente vai ficar com essa integral, né? A gente tem que tomar cuidado aqui. Peraí. A gente vai ficar com essa integral de z. Esse z, ele vai variar da onde até onde? Esse z, ele vai variar de 0 a h. Então, esse é o limite de integração do nosso z. Então, ele vai variar de 0 aqui da ponta até a altura h do cone. Beleza. Agora a gente tem que integrar esse ρ. Então, a gente vai ficar com uma integral de 0. O meu ρ, ele vai variar da onde até onde, né? Então, o meu ρ, conforme a gente vai subindo aqui, ele vai variando de 0 a r, que é essa distância que a gente está definindo, né? Então, essa distância a gente vai chamar de r. Então, eu vou ter uma integral que vai ser integral de 0 a h de z, uma integral de 0 a rzinho, né? Esse rzinho de ρ dρ, e eu vou ter essa integral que vai ser de 0 a 2π do nosso ângulo φ, dφ, e aqui eu vou colocar o nosso dz dessa forma. Então, se a gente realiza a integração, né? A gente já faz a integração desse ρ daqui e desse ângulo daqui, a gente vai ficar aqui, nosso ρ sobre m, eu vou ter ainda a integral aqui em z, isso daqui vai ser a integral de ρ, aqui isso daqui vai ser r ao quadrado sobre 2, já realizando essa integração, e esse daqui vai nos dar 2π. Então, a gente vê que o nosso 2 ele vai cortar, então corta esse 2 com esse 2, e a gente vai ficar aqui, a posição do eixo, a posição no eixo z do nosso centro de massa, ele vai ser densidade de massa sobre massa, integração de 0 a h de z, π, rzinho ao quadrado, dz. Então, a gente ficou com isso daqui. Agora, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque esse fator r ao quadrado, ele depende de z, né? Como isso, né? Ele depende de z porque a gente nota aqui pelo desenho que em cada... Deixa eu colocar outra cor aqui, verde. Em cada valor de z que eu tenho um valor de rzinho diferente. Então, conforme eu vou subindo, esse rzinho vai aumentando, né? Então, quando a gente está integrando aqui, né, de z de 0 a h, a gente tem que levar em conta que esse rzinho depende de z, né? Como que a gente vê isso? A gente pode fazer isso olhando para essa figura daqui e pegando uma relação por semelhança de triângulos, né? Então, vamos ver. Aqui eu já vou desenhar aqui
esses dois triângulos e a gente vai notar ali no desenho onde que eles estão, né? Então aqui a gente tem esse triângulo daqui, aqui é R, aqui é o nosso Rzinho, essa nossa altura aqui é Z, e essa nossa altura toda aqui é o H. Então onde que está isso? Isso está exatamente aqui. Eu vou fazer de azul, né? Então a gente vai ter esse triângulo maior e esse outro triângulo aqui menor, né? Então a gente tem esses dois triângulos aqui. E por semelhança de triângulos, o que a gente tira daqui, né? Então, se a gente faz semelhança de triângulos aqui, a gente vai ter que o Rzinho sobre Rzão, ele vai ser igual a quem, né? Ele vai ser igual ao nosso Z sobre o nosso H. Então, a gente tem essa relação daqui. Isso daqui, então, implica para a gente o seguinte. Isso daqui implica que o nosso Rzinho, ele vai ser Rz sobre H, ou seja, a gente está criando um R ao quadrado, né? Ou o π, R ao quadrado, a gente vai ter que, se a gente multiplica por π, esse fator aqui ao quadrado, a gente vai ter π, então, R ao quadrado, Z ao quadrado sobre H ao quadrado. Isso daqui é igual ao nosso π Rzinho ao quadrado. Agora, se a gente pega esse resultado e utiliza nessa nossa integração aqui, o que a gente tem? A gente vai ter que a nossa posição do centro de massa é a densidade de massa sobre massa, uma integral de 0 a H de Z vezes esse fator todo aqui, né? Mas a gente note que a gente já pode tirar vários fatores daqui de dentro, né? Então, esse Rzão, esse π e esse H eles são constantes, então eles vão sair da integração. Então, a gente vai ficar com a densidade de massa aqui vezes π R ao quadrado sobre H ao quadrado. Então, ele já sai nessa integração. E a gente vai ficar com a integração de 0 a H de Z ao cubo, né? Porque a gente tem um Z ao quadrado vindo daqui e outro Z aqui. Então, a gente vai ter essa integração de Z ao cubo dz. Isso daqui vai ser quem? Realizando essa integração. Então, essa integração ela vai ser Z a quarta sobre 4 avaliado de 0 a H. Isso aqui vai ser, então, H a quarta sobre 4. Consequentemente, a nossa posição do centro de massa ela vai ser densidade de massa vezes π, só repetindo R ao quadrado, repetindo essa parte daqui, né? Vezes H ao quadrado, porque a gente vai ter um H a quarta acima e um H ao quadrado embaixo, então a gente fica com H ao quadrado em cima, dividido para 4 que vem daqui e a massa que vem daqui, então 4m. Então aqui a gente tem essa posição do eixo Z, mas a gente pode melhorar isso daqui um pouquinho se a gente leva em conta que a nossa densidade de massa ela é massa sobre o volume e, consequentemente, isso daqui nos implica que essa massa m ela pode ser escrita como sendo a densidade de massa vezes o volume do cone, né? Então, ele vai ser esse volume do cone. Então, o volume do cone a gente sabe que é dado por 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, a nossa massa ela vai ser a densidade vezes 1/3 de π Rzão ao quadrado vezes h. Isso daqui é só o volume do cone, né? Então, essa parte aqui é o volume do cone. Isso daqui. Então, a gente tem essa massa. Agora, se a gente utiliza essa expressão aqui nessa nossa posição Z, a gente tira aqui essa posição Z do centro de massa. Ela vai ser dada por 3/4 de H. Então, se a gente substitui isso daqui aqui, esse ρ vai cortar, esse π vai cortar, esse r ao quadrado corta, e esse h vai sobrar. Aqui eu chamei de hzinho, mas ele é o h, né? Dessa forma daqui. Então, a gente fica com isso daqui. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.